E agora, Palmas fazendo 36 anos nesse mês, eu tive o desejo de dar um presente para Palmas. E eu disse para Eduardo, eu quero ir falar de libertação e cura num lugar que seja gratuito, porque eu não vou cobrar nada, eu preciso ter gratuidade de tudo. Eu vou pagar minha passagem do meu marido, nós vamos ter as nossas despesas de hotel, de tudo, mas eu não quero cobrar esse evento. E esse evento é um evento que é cobrado R$500 por pessoa, para você ter ideia, né? Eu quero ofertar para Palmas. E aí ele disse, eu arrumo um lugar. E arrumou a Assembleia, o salão de eventos da Assembleia Legislativa. Só que ele não esperava que houvesse uma procura tão grande. Eu falei, não posso colocar nas redes sociais. Se eu colocar, vai chover de gente interessada, né? E aí foi colocado nas redes sociais 2 dias, pastor Eli. Menos de 24 horas acabaram as lives, né? Então, foi assim que foi a minha vinda para cá, agora. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, meu Deus, quantas pessoas que poderiam estar lá recebendo, né? E o espaço não cabe mais do que 200 pessoas. Já até arrumou um extra de cadeiras, mas ainda assim é limitado. E aí, quando a Rosinha falou, olha, tem um povo lá. Que eu ouvi a palavra, eu falei, é de Deus, porque tem que pregar a palavra onde passa, para o maior número de pessoas, tem que aproveitar todo o tempo. E eu não digo que tenho uma agenda, porque não faria uma agenda para estar aqui com vocês, não seria possível isso para mim. Se alguém me mandasse uma mensagem, olha, queremos uma agenda no condomínio de Alphaville, no dia tal, do mês tal, eu ia dizer, eu não tenho agenda, não tenho mesmo. Minha agenda é marcada com 2 anos de antecedência. E aí eu digo que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão. E Deus faz a agenda para o cumprimento da missão. E na agenda do meu pai, era aqui hoje. Oh, glória! Glória a Deus! Então eu tenho certeza que Deus quis essa reunião. Eu tenho certeza que Deus preparou essa reunião. Absoluta certeza. Porque não faria essa agenda por minha conta. Não faria isso, né? E como nós ficamos aqui descansando 2 dias, 3 dias, o que é uma raridade entre um seminário e outro. Às vezes, de um seminário no Brasil, já vou para um na Europa, já vou para um nos Estados Unidos. Deus deu o privilégio de estarmos aqui 2 dias, 3 dias, descansando. E à medida que Deus sabe que eu estou descansando, Ele abre a gente. Ontem, no meio da roça, no meio do mato, fomos para o lugar, como é que chama? Pedreira. Fui pregar lá em Pedreira. Tem um outro nome feio que eu não gosto de falar. Pedreira. E aí, juntou muita gente lá. Tinha pessoas, até de Porto Nacional, que foi para Pedreira para escutar. Aí eu falei, como que Deus faz, né? O mover de Deus é extraordinário, é sobrenatural. Então eu quero primeiro agradecer a Deus. Porque na minha agenda Ele colocou esse dia aqui e eu tenho certeza que vai ser excelente. Amém. Pai, obrigada pelo privilégio de falar essas pessoas que eu estou conhecendo agora. Obrigada, Senhor, porque o Senhor colocou na agenda que o Senhor fez para mim esse dia, essa noite, neste lugar. E eu sei que o Senhor tem algo a fazer, senão não teria sido assim. Eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor planejou, que estava no seu sonho, no seu coração. Que seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome essa reunião. Usa-me para o louvor da Tua glória. Fala comigo e fala através de mim para ministrar essas pessoas que estão aqui. Que sejam elas edificadas pela Tua palavra. E que em nome de Jesus nós possamos, ao terminar essa reunião, ter a alegria de saber que o Senhor esteve aqui, dirigiu, foi o principal aqui, o principal convidado. Muito obrigada por isso, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Tem um texto que conta uma história. Eu gosto muito de história, muito. Eu entro na história bíblica, eu me faço entrar para imaginar o que aconteceu. Está escrito assim: e aconteceu que apertando a multidão, apertando Jesus, era Jesus. Ele já estava começando a ser conhecido, ele já havia sido batizado, e no batismo ele recebe o poder que vem do alto. Enquanto ele não foi batizado, ele ficou escondido dos homens.
Ele era só o filho de um casal de judeus, de José e Maria. Porque ele nasceu no ventre de uma mulher comum, como qualquer uma de nós. Só existe um portal legal que Deus envia espíritos para a Terra, é ventre das mulheres. 8 bilhões de pessoas estão sobre a face da Terra, passaram pelo ventre de uma mulher. E para que ele viesse como homem, viesse em carne, ele tinha que nascer do ventre de uma mulher, para ser homem na Terra. Por que o Filho de Deus tinha que ser homem na Terra? Porque ele nasceu para morrer no lugar do homem. Ele nasceu para pagar o pecado do homem na cruz. Ele veio em carne, humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, para ser executado no lugar do homem. Onde eu tenho pregado nos últimos dias, eu tenho determinado numa palavra a compreensão desse sacrifício da cruz. Imagine você, eu sou juíza, imagine você que uma sentença é um ato jurisdicional. Uma sentença é um ato de prestação jurisdicional de um juiz. Ele escuta as partes, são pretensões resistidas, estabelece uma lide, um conflito, e ele vai dizer que não tem razão, analisa provas, escuta os testemunhos, toma depoimentos, vê a lei que se aplica e no final ele prolata uma decisão. O deciso, uma decisão do juiz, geralmente começa assim: isto posto, julgo procedente ou julgo improcedente. Mas vamos condenar, condenando alguém, isto posto, julgo procedente para condenar fulano. Uma sentença, ela é apenas um papel. Antigamente o juiz escrevia a sentença com a mão. Quando eu ingressei na magistratura em 1988, eu escrevia com a mão. Fazia o esboço da sentença com caneta numa folha de papel. Depois que eu comecei a usar computador. Mas quando a Bíblia fala de sentença, ela é primária, ela é o começo do começo da humanidade, ela é papel. E uma sentença é um ato perfeito e acabado. É uma decisão de alguém que tem poder para decidir, que aplicou uma lei. E se ele for um juiz reto, íntegro, não for corrupto, ele vai julgar com justiça. E o Deus que nós servimos tem à base do trono dele a justiça. A Bíblia diz que ele tem a justiça como a base do seu trono, o cinto dos seus lombos. É uma forma alegórica de dizer. Diz que ele julga os povos com equidade. Equidade é uma imparcialidade. Vai julgar sempre da mesma maneira, casos análogos, decisões semelhantes. Então, há uma sentença que condena o homem ao inferno. Há uma sentença que condena o homem à morte. Por quê? Porque o homem pecou. Em Adão, todos pecaram, está escrito na palavra de Deus. Como que um homem todos pecaram? Em um só, todos pecaram. Porque Deus escolheu fazer um protótipo 01 da humanidade. E esse protótipo 01 chama Adão. É humanidade. Adão significa humanidade. E nesse protótipo 01, Deus colocou o homem e a mulher num ser só. Porque está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 5, esta é a genealogia de Adão. No dia que Deus formou o homem, macho e fêmea os formou. A sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Então Adão é um protótipo 01 que contém todo o gênero masculino e todo o gênero feminino da humanidade. Deus não fez 2 bonecos do pó da terra. Deus fez um só do pó da terra. E nesse ele colocou macho e fêmea. E aí, esse 01, que tinha em si a dualidade de ter toda a feminilidade, toda a masculinidade da humanidade, ele olhava em volta e não via um correspondente para ele. A fêmea para ele não tinha. Ele via que os animais tinham. Por que ele não encontrava? Porque estava dentro dele, não estava fora. E um dia Deus fez cair pesado sono sobre Adão. Abriu seu peito.
e tirou uma parte que era ela, lá de dentro. Levou e transformou. Transformar não é criar, é dar nova forma ao que já está criado. Transformou e devolveu. E quando ele devolveu, essa parte teve o peito aberto, e teve uma parte retirada dele, disse: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é só uma costela, é osso dos ossos, é carne da carne. É outra pessoa que estava dentro e foi dividida. E a partir daí, eles começam a ser o casal que vai gerar toda a humanidade. Não mais do pó da terra, mas todos nascerão desse casal, homem e mulher. Vão multiplicar, encher a terra, dominar. É o comando de Deus. Então, a raça humana inteira foi feita em um ser só. Quando o apóstolo Paulo vai a Atenas pregar aos atenienses, ele vê a idolatria dos atenienses, ele tem grande misericórdia, ele é um evangelista, e ele fala para os atenienses: olha, eu vejo que vocês são religiosos, adoram tantos ídolos, mas tinha um altar vazio lá em Atenas. Esse altar vazio estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, como bom evangelista, usa aquele altar vazio para pregar o Deus que ele servia. E ele diz assim: eu vejo que vocês são muito religiosos, adoram vários deuses, mas esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu vos anuncio. Ele diz uma frase, ele diz: esse de um só, fez toda a raça humana. E estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempos determinados é quando vai nascer, e limites da habitação é onde vai nascer. Então, em Adão, protótipo 01, Deus já tinha os 8 bilhões que estão sobre a face da terra hoje programados para vir nos lugares onde eles nasceram, nos países onde eles nasceram, no dia que eles nasceram. Não é uma geração espontânea, não é uma relação sexual de um homem e de uma mulher que faz nascer uma criança, mas é Deus chamando a existência no tempo certo, na hora certa, com um propósito determinado. E aí, estou explicando isso tudo para você, para entender que Adão, nele continha toda a raça humana, como uma maçã que tem as sementinhas dentro, que vão gerar macieiras, que vão dar maçãs, que vão gerar macieiras, que vão dar maçãs. Então, o pecado do homem, lá no princípio da humanidade, esse pecado contaminou toda a humanidade, toda. Por isso que a Bíblia fala em Adão, todos pecaram, todos. E todos foram destituídos da glória de Deus, todos. E como alguém é destituído da glória de Deus? A glória de Deus, então, estava no homem, era o DNA de Deus. Porque o homem foi formado para ser filho de Deus. O homem não foi formado para ser jardineiro do Éden, para guardar o Éden. O Éden, o jardim de Deus, era o lugar onde Deus queria que ele vivesse para conviver com o próprio Deus. Deus vinha conversar com o homem na viração do dia. Por isso que às vezes no final do dia, quando está o céu dessa região é maravilhoso, no final da tarde, que você olha para aquele céu, você tem um suspiro no coração, como se fosse uma nostalgia, você sente algo que você não sabe explicar. Sabe o que é isso? Essa é a hora que Deus vinha conversar com Adão e consequentemente com toda a humanidade. Todos nós estávamos dentro dele e todos nós recebíamos a visita de Deus na viração do dia. Por isso que à tarde, o entardecer, é um momento em que a gente tem uma nostalgia, a gente não sabe bem o que sente. E o homem foi feito filho de Deus. Esse ser macho e fêmea, Adão, foi formado para ser filho de Deus. Porque está escrito em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, fala da genealogia de Adão. Começando em Adão até chegar em Jesus, aqueles textos que a gente não gosta muito de ler, fulano, filho de fulano, filho de fulano. Começando em Jesus, filho de José, José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. Quando chega em Adão, está escrito lá, filho de Deus. Então, não foi um jardineiro que Deus fez para guardar o jardim, nem para cultivar. Foi um filho que ele colocou na terra.
E quando eu digo que ele tinha a glória de Deus, ele tinha o DNA de Deus, ele tinha a semelhança não só do Pai, mas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que nós servimos é triuno, são 3 pessoas. E os 3 estavam ali na hora da feitura do homem. Porque está escrito, Gênesis 1:26. Depois de Deus falar tudo e criar tudo, chamar tudo à existência pelo poder da palavra, também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E tem ele domínio sobre tudo que é animal, que voa, que nada, que rasteja, sobre toda a terra. Também disse Deus: façamos o homem. Não está escrito também, disse Deus: farei o homem. Farei é singular, façamos é plural. Pai, Filho e Espírito Santo juntos na feitura do homem, os 3. A nossa imagem, não é a minha imagem, é a nossa imagem, a nossa semelhança. E tem ele domínio. Domínio é um instituto jurídico diferente de propriedade. O proprietário é o dono. O registro de imóveis está no nome dele, a escritura está no nome dele. O domínio não. O domínio pode ser dado por um contrato de locação, por uma permissão de uso, por um comodato. Alguém pode ser o proprietário de uma casa e ele permite por um contrato de locação que o outro more. E o domínio é de quem mora. Quem domina escolhe que hora acorda, que hora dorme, que hora abre a porta, quem recebe. Esse domínio da terra Deus entregou para o homem. O homem recebeu o domínio, a propriedade continua sendo de Deus. Está escrito no Salmo 24, a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam são do Senhor. Então ele é o proprietário, vai destruir, vai fazer novo céu, nova terra, como está escrito na Bíblia. Mas o domínio, ele entregou para o homem. Entregou para o homem porque ele queria que o homem vivesse nessa terra como filho dele, usufruindo tudo de bom.com, tendo o DNA de filho de Deus, tendo autoridade, tendo poder, tendo tudo que um filho de Deus poderia ter por ser semelhante a Deus. Mas ele fez uma proibição para o homem, ele deu uma restrição só. Só uma restrição. Aliás, eu quero falar dessa restrição para vocês. Na mesa redonda é tão fácil falar. Na mesa redonda é fácil saber qual é o meio. O meio. Deus plantou no jardim árvores bonitas, com frutos gostosos, e disse para aquele casal que começaria a humanidade: de todas as árvores do jardim eles podiam comer. No meio do jardim, está escrito na Bíblia, no meio do jardim ele plantou a árvore da vida. E plantou outra árvore, que eu não sei onde ele plantou, se é no meio, se é na lateral direita, se é na lateral esquerda, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu costumo dizer que a língua portuguesa nos ensina a interpretar a Bíblia. Não precisa saber grego, hebraico, aramaico, nem fazer seminários. Leia, ore, interprete na sua língua, que o Espírito Santo vai falar com você na sua língua. Porque no Pentecoste, quando ele desceu, não foi em línguas estranhas que ele falou com os homens, nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico. Foi na língua daquelas pessoas que estavam ali. Haviam pessoas de várias nacionalidades. E aí o Espírito Santo usa aqueles homens para pregar o Evangelho. Cada um entendeu na sua própria língua. E é comigo, ele fala na língua portuguesa. Então vamos lá. Pode comer todas as árvores. No meio está a árvore da vida. A árvore da vida é Jesus. E a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas não está escrito e também no meio. E também no jardim. Tem árvores boas para comer, tem a árvore da vida e tem mais uma, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus proíbe que coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só uma proibição. Pode tudo, pode. Só não pode isso. E aí, a primeira incorporação espírita do planeta vai acontecer lá. Satanás entra numa serpente. Por que ele entrou numa serpente? Porque o espírito sem um corpo é ilegal no natural.
Os espíritos são legais no mundo espiritual, legal de leis, não é de joia, de leis. O mundo espiritual é regido por leis. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, eu vou ensinar isso amanhã lá. E o espírito sem o corpo é legal, por isso os demônios incorporam. Por isso, o Filho de Deus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. E o Espírito, para ter legalidade, para agir no mundo natural, ele precisa do corpo. Ou entra dentro do corpo, ou usa por fora como uma opressão maligna, como um cavaleiro em cima de um cavalo. Ou como um motorista dentro de um carro, mas é sempre usando o corpo de uma pessoa. E incorporado na serpente, Satanás vai conversar com a mulher. E fala para ela assim, não foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Há uma mensagem subliminar nessa pergunta. É como se ele dissesse que Deus ruim é esse. Enche de fruto. Rodeia vocês de coisas boas e proíbe vocês de comerem tudo que ele criou. A mulher responde, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Só não podemos comer do fruto da árvore do meio do jardim. Mas não foi isso que Deus disse. No meio do jardim era a árvore da vida. Quando ela viu essa pergunta e deu a resposta, dando a entender que ela não entendeu o que Deus disse, se fosse um jogo de bingo, Satanás ia dizer, bingo, ganhei. Ela não compreendeu o que Deus disse, então agora vai ser fácil enganá-la. E foi assim que aconteceu. Na verdade, a árvore do meio do jardim é a árvore da vida, o homem pode comer sempre, é Jesus. A árvore da vida está no livro de Apocalipse à disposição de toda a humanidade, do Gênesis ao Apocalipse, é Jesus. Mas a desobediência chama pecado. Pecado é você não fazer o que Deus mandou fazer ou fazer o que Deus falou para não fazer. E quando o homem pecou, ele morreu. A morte do homem não foi virar um defunto embaixo do chão, 7 palmos abaixo. Foi perder o DNA de Deus. Ele perdeu a identidade de filho de Deus e tornou-se só criatura. Só criatura. O homem que não tem Deus, que não tem Jesus, que não entrega sua vida para Jesus, não é filho de Deus. Você vai escutar, todos são filhos de Deus. Não é verdade. Quem conhece a Bíblia sabe que os filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque está escrito, ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí você vai entender o que chamamos de grande comissão. Jesus ressurgiu dentre os mortos, aparece para os discípulos e dá uma ordem para eles evangelizarem o mundo. E diz o que para aqueles homens? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê dessas criaturas e for batizado, será salvo. E quem não crê, será condenado. Vocês conhecem a Bíblia, alguns aqui conhecem. Vou repetir isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, 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 criatura. Quem crê e for condenado e for batizado, será salvo, deixa de ser criatura e se torna filho de Deus. Volta a ter o DNA de Deus. Volta a ter o Espírito de Deus nele. O livro de Gálatas 4, capítulo 4 em diante, diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. O Espírito Santo vem para o coração do homem para ensiná-lo a dizer, papai, paiinho, paizinho, meu pai querido. Então, criaturas são amadas por Deus. Criaturas são tão amadas por Deus que ele tem um plano de salvação de toda criatura, enviando o Filho dele. Mas volta para o jardim. Quando o homem pecou, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade morreu, perdeu o DNA de Deus.
E todos estavam condenados a viver separados de Deus eternamente. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte todo mundo vai ter, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E a segunda morte? Separação eterna de Deus. Eternamente separado de Deus. Mas eu não vou me aprofundar nisso aí. Desafio você a ir para o meu canal. Tem 892 vídeos lá. Você vai aprender muita coisa. Já tem mais de 1 milhão de inscritos. Já tem mais de 72 milhões de visualizações. Já está em mais de 215 países. Mas eu quero te ensinar algo da sentença aqui. Quando o homem pecou, foi feita uma sentença de morte no céu, do Supremo Tribunal do Universo. Onde Deus é o juiz, é o legislador. Ele faz uma sentença de morte para esse homem. E essa sentença vai ser executada. Porque se eu prolato uma sentença determinando a entrega de uma terra que foi invadida, enquanto a terra não for entregue, enquanto o invasor não sair, a sentença não tem valor. Se eu prolato uma sentença declarando prisão para alguém, enquanto ele não for algemado e colocado num presídio, a sentença não tem valor, é só o papel. Pode rasgar, pode jogar fora, pode queimar. Se eu prolato uma sentença declarando pagamento, devedor vai pagar para o credor, comprovadamente é um devedor, não pagou, enquanto não recebe o credor, a sentença não tem eficácia. A sentença da cruz é perfeita e acabada. Sabe por quê? Porque ela é a execução da sentença que condena o homem à morte. Deus condenou todos os homens à morte. Porque em Adão todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Todos foram condenados à morte. Mas se ele mata o homem, o projeto dele de ter filhos na terra acaba. Porque o homem não pode vencer a morte. Vai ficar morto eternamente. E aí ele tem um plano. Ele envia o filho dele em carne, nasce de mulher, para ter carne e sangue. Para ele executar o filho dele em lugar de toda a humanidade. A cruz é a execução da sentença de Deus. É a execução daquilo que seria a minha morte, a sua morte. Se houvesse pena de morte no Brasil, e eu fosse condenada à forca, é como se a hora que eu estivesse indo para a forca, entrasse na minha frente Jesus e dissesse: eu morro no lugar dela, para tirá-la da forca. Executa em mim a sentença da cruz. Por isso só Ele é Salvador da humanidade. Amém. Por isso só o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso só Ele é o caminho para o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vai ao Pai para ser julgado, mas não para ser filho. Não para ser pai. Não tem outro que foi executado na cruz no lugar do homem. Ninguém foi executado na cruz no lugar do homem. A sentença de Deus se cumpriu. Matou o filho dele no lugar de todos os homens. E ele, quando veio ao mundo, nascido de mulher, ficou escondido. Ele ficou escondido até o dia do batismo. Nasce do ventre de Maria, havia uma profecia: a virgem conceberá, dará à luz um filho. É linda a história. Chega um anjo para uma virgem desposada de José, da casa de Davi, e fala para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Maria era judia, Maria lia as profecias, tinha uma profecia de Isaías que dizia: a virgem conceberá. Ela entendeu que ela era virgem, ia conceber o Emanuel, Deus conosco. Ela entendeu que ela não seria mãe de Deus, seria mãe de Jesus, porque o anjo falou: você vai dar o nome de Jesus. E o anjo falou para ela: o que você vai conceber é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Quando ela recebe essa notícia, ela ora, ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela não se diz mãe de Deus. A Bíblia não diz que ela é mãe de Deus, a Bíblia diz que ela é mãe de Jesus. E qual a diferença? Jesus é o Filho de Deus que vem em carne, porque o Pai quis salvar o homem, e faz o Filho dele vir como
homem para matá-lo naquela cruz. Ninguém morreu naquela cruz, ninguém, só ele. Ele fica escondido até o dia do batismo. Por que até o dia do batismo? Porque do dia do batismo cumpre-se a profecia de Isaías 61, o ministério dele na terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para salvar, curar, libertar cativos e oprimidos. Qual é o papel dele? Isaías escreve, ele vem para isso, vem para salvar os homens, vem para curar os homens, vem para libertar os homens. Enfim, lá no Jordão, na hora do batismo, a voz do Pai é ouvida no céu, esse é o meu filho amado. O Espírito vem visível e o Filho está ali em carne. Nessa hora, começa o ministério dele. Eu estou falando isso tudo para você porque no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, eu estou começando a falar dos tipos, parei de fazer todo esse preâmbulo. No capítulo 4, fala: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Primeira vez que ele encontra com o diabo, depois do batismo. Por quê? Porque até então ele não tinha autoridade. Ele não tinha autoridade. A autoridade foi dada a ele no Jordão. A autoridade foi dada ao homem no começo do começo da humanidade. Porque Deus não mandaria guardar o jardim sem dar autoridade. Quando entramos, tinha um guarda na portaria ali. Não é um vigilante, mas é um porteiro. Ele está guardando a entrada. Ele tem autoridade para não deixar entrar. Ele tem autoridade para impedir que entre no condomínio. Quando você manda guardar, você dá autoridade. Se você manda uma pessoa guardar como um vigilante, um policial, dá autoridade. O homem tinha autoridade para impedir o diabo de entrar na terra. Não usou. E porque não usou, essa autoridade foi recolhida. E no Velho Testamento inteirinho, ninguém tem autoridade no mundo espiritual para repreender demônios. Quando o batismo acontece, quando vem do céu o Espírito Santo e se cumpre a profecia, Isaías 61, começa a autoridade de Jesus manifestar na terra. Aí ele pode encontrar com o diabo, aí ele ordena que o diabo retire. Aí ele começa a expulsar demônios na terra. E ele está no auge desse começo dele. Quando acontece o que eu vou te contar aqui. Ou seja, tem multidão já andando atrás dele. Porque pelo poder e autoridade que ele recebeu do alto, no dia do batismo, os sinais do céu estão acontecendo onde ele passa. Paralítico anda, morto levanta, leproso é curado, multidão está andando atrás dele. E agora vamos para Lucas 5, onde eu comecei com você e dei tudo isso de intervalo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Até aqui. Entra na cena comigo. Jesus está vindo com uma multidão. Uma multidão. O pessoal se acotovelando, falando alto. E chega na beira de um lago. É fácil falar de lago aqui em Palmas, né?
E os pescadores, era de manhã, os pescadores voltavam com uma frustração de não haver pescado nada. Eu sei que era de manhã, porque ele disse, havendo lançado a rede toda a noite, nada pescamos. Então era de manhã. E aí, já tinham rolado as redes. Deve ter pego muitos garranchos. Muita coisa já havia sido enganchada e desenganchada das redes. E não sei quantas vezes eles lançaram as redes, mas eu sei que é um trabalho de fazer assim, puxar assim, fazer assim. E tem peso na rede, enrola a rede, solta a rede. Muito trabalho para nada, para zero resultado. Nada é nada. E quando Jesus chega com aquela multidão, borbulhando, falando, os pescadores estão saindo da água, o Pedro tem outro barco. O Pedro recebe um pedido de Jesus. É um pedido, é um pedido. Viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, os pescadores havendo descido estavam lavando as redes, entrando nos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco. Ele fez um púlpito ali. Você está na beira do lago, todo mundo vai ver dentro do lago, alguns metros adentro, o barco. É um púlpito que ele fez. E ele pregou sentado, igual eu estou aqui. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. O quê? Não sei. Jesus ensinava tudo. Jesus dava relacionamento de família, relacionamento com Deus, relacionamento com o governo, com o imposto, com tudo. Ele ensinava tudo que o homem precisava saber. Depois que ele ensinou, ele volta a falar com o pescador. Aí não é mais um pedido, é uma ordem. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar e lançai as vossas redes. Agora é uma ordem, faça isso. Não é, por favor, me dê o seu barco. Por favor, Rosinha, deixa eu ir lá para o restaurante. Agora é uma ordem, um comando. E Pedro podia ter 1000 respostas para esse comando. Pedro podia dizer assim, olha, Jesus, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir descansar. Eu estava terminando de enrolar minhas redes. Eu estava recolhendo meu material de pesca. Trabalhei a noite inteira. Só tem noção quantas vezes um pescador lança as redes durante a noite? E sem pesca, eu não vou ter como que pagar o que eu tenho que pagar. E eu preciso descansar, porque quando for amanhã eu tenho que voltar para a pesca. Deixa eu dormir, eu durmo durante a manhã, à tarde eu volto para o mar, para o lago. Pedro poderia responder assim, olha, o senhor é filho de carpinteiro, o senhor entende muito de carpintaria. E eu de pesca, então vamos deixar cada um no seu quadrado? Fica lá o senhor, porque não tem peixe essa hora da manhã, com esse povo todo murmurando aqui do lado do lago. Não tem. Essa hora é a hora que o peixe vai procurar um lugar mais escurinho, vai para mais profundo. Então Jesus não vai dar certo. Pedro podia dizer, eu já lhe servi, o senhor me pediu o barco, dei o barco, fez segurando o barco. E Pedro ficou junto, claro. Porque ele está falando com Pedro dentro da água já. Quando acabou de falar, disse a Simão, ele virou só para Simão e deu um comando. Eu fiquei aqui segurando para o senhor, certamente segurando com um objeto para fazer o barco ficar quieto ali. Mas não foi nada disso que ele respondeu. A resposta de Pedro foi, quando acabou de falar, disse Simão, faz seu mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aconteceu uma pesca extraordinária. Eu quero ensinar algo para vocês. Eu quero ensinar que não há a menor possibilidade de nenhum de nós ter grandes resultados, ou até ter pequenos resultados, que vão nos trazer alegria, vida abundante, sem Jesus. Não há possibilidade. Ele mesmo diz, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é tudebom.com. É plenitude de alegria na família. É plenitude de alegria nos negócios. É plenitude de alegria na saúde.
Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele está falando de uma oposição de reinos. Tem uma ambiguidade de reinos, tem um conflito de reinos. Império das trevas, reino da luz. No império das trevas, governa Satanás, que mata, rouba e destrói. No reino da luz, governa Jesus. Quando fala de Satanás, às vezes num lugar desse aqui, eu não sei se todo mundo conhece a Bíblia, se todo mundo que está aqui estuda a palavra de Deus. Tem gente que não gosta de estudar, falar em Satanás, porque da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala dele. Ele era um anjo de luz. Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo de luz. Rebelou-se contra Deus e tornou-se Satanás. Tem poder para destruir, matar e roubar? Sim, tem poder. Porque os anjos são valorosos em poder. É como um soldado que ele é convocado para ser do BOP em São Paulo, para combater o crime, sabe tudo sobre direção perigosa, sabe tudo sobre manuseio de todas as armas, sabe tudo sobre estratégia, logística, mas ele vai para o tráfico, ele não perde tudo que ele sabe, ele vai usar para o mal. É o mesmo ser. Esse anjo de luz foi excluído do céu, foi posto para a terra, foi expulso. No livro de Apocalipse fala da expulsão dele. Nós o chamamos de Lúcifer, mas esse nome não tem na Bíblia. Lúcifer significa portador da luz. Se você olhar para cima, tem lâmpadas aqui, elas não têm luz própria, elas são portadoras da luz. A luz vem de um cabo de alta tensão, fios chegam até ela e fazem toda a conexão que precisa para iluminá-las. Mas elas não são a luz, elas são lâmpadas portadoras da luz. A proximidade que esse anjo tinha de Deus fazia a luz de Deus refletir nele. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ficou 40 dias e 40 noites. E quando ele saiu do monte, a luz de Deus refletia nele. E só 40 dias e 40 noites. Eu não sei quantos anos, ou quantos séculos, ou quantos milênios, séculos e séculos e séculos, esse anjo esteve diante de Deus. Então a luz que ele tinha era tão forte, tão forte. Moisés teve que usar um véu até a luz desaparecer do rosto dele, para as pessoas não ficarem assustadas. Quando esse anjo se viu tão cheio de luz, ele pensou que ele tinha luz própria, ele pensou que ele era Deus. E na Bíblia conta que ele disse que ele quis ser como Deus. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus. Foi expulso do céu. A soberba, o orgulho, a vaidade fez com que ele perdesse o lugar que tinha de ter o privilégio de estar junto com Deus. E foi expulso, e aonde ele vai, ele quer ser Deus. Ele continua querendo ser Deus onde ele chega. Ele brinca de ser Deus aonde ele chega. Ele finge que é Deus aonde ele chega. Em qualquer religião, ele quer ser Deus. E aí, esse ser inaugura o império das trevas. Porque ele não saiu sozinho do céu. Ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. E com 1/3 dos anjos do céu, ele inaugura o império das trevas. O império das trevas tem hierarquia, como o exército. Porque os anjos têm hierarquia. Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão. O império das trevas também tem. Potestades, que são atuantes nas trevas. Seres espirituais que atuam nas trevas. Também tem principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Tem hierarquia. E esses seres espirituais matam, roubam e destroem. Matam, roubam e destroem. É a especialidade deles. Não existe sorte e azar. Muitas pessoas pensam que tudo que acontece de ruim, de errado, é azar. Não é. É a ação das trevas. Pensa que tudo que acontece de bom é sorte. Não é. É a ação da luz. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando disso. E algumas pessoas que leem esse texto, está em João 10:10, acredita que Jesus está falando de vida eterna. E na vida eterna,
Satanás mata, rouba e destrói, Jesus vai dar vida abundante no céu. Não, 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 não. Na vida eterna, Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse 20, 10. O inferno foi preparado para ele, não para homens. Jesus em Apocalipse fala: eu estou vivo, estive morto, tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Com essas chaves vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Então, toda vez que nós não temos resultado da vida abundante, toda vez que nós vemos na nossa vida ação de morte, roubo, destruição, tem um ser espiritual fazendo isso, não tenha dúvida disso. E por onde ele entrou? Quando Deus dá ao homem o direito de dominar sobre a face da terra, a propriedade de Deus, o domínio é do homem. A propriedade de Deus, o domínio é do homem. Eu dei o exemplo de um imóvel. Uma casa que você aluga, você domina porque tem um contrato de locação. Você abre a porta da sua casa para quem você quer. Quando você faz um contrato de locação, você não recebe restrição para receber amigos ou inimigos. Você escolhe quem você quer receber. O homem pode receber quem ele quiser. Mas Deus alerta. O mundo natural conecta-se com o mundo espiritual através de portas. Quando no começo da humanidade Deus fala para Caim, porque Caim já estava com o coração mau em relação ao seu irmão, a inveja, já com a intenção de matar Abel. Quando Deus fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, e ainda diz: o pecado